Fala família, hoje nossa conversa é especial. Estamos aqui no Seminário São José, Seminário Propedêutico São José, onde vamos conhecer de perto a história vocacional de dois jovens que disseram sim ao chamado de Deus, Mateus e Ulisses, seminaristas do seminário da Diocese de Sobral. Eles vão compartilhar com a gente como perceberam a vocação, como é a vida no seminário e o que tem tocado o coração deles nessa caminhada de discernimento, fé e entrega. Se ajeita no sofá, chama a família e fica conosco depois da vinheta. Pois bem, vamos começando então essa nossa conversa hoje. Mateus e Ulisses, é um grande prazer recebê-los nesse episódio do Sagrado Escuta. E para a gente começar, queria conhecer um pouco de vocês. Quem é o Mateus, quem é o Ulisses? Fala um pouco aí para o nosso telespectador. Boa noite, Sávio. Alegria recebê-los aqui no seminário. Sávio também, uma grande alegria recebê-los aqui. Neste dia tão especial, para a nossa Santa Igreja, que nós tivemos a graça de ter a eleição do nosso Sumo Pontífice, Papa Leão XIV. Então, uma alegria muito grande. Eu me chamo Mateus, tenho 18 anos de idade, sou um pouco novo, mas que venho com uma história vocacional já de algum tempo. Eu senti meu desejo desde criança. Desde os 5 anos de idade eu já falava que queria ser padre. E aí eu comecei a trilhar meu caminho. Entrei muito cedo na igreja, com 6 anos de idade eu já era coroinha. Passei 11 anos nesta pastoral tão querida, que é a Pastoral das Coroinhas. E aí só saí para vir para cá. Saí ano passado para vir para cá e estou desde o dia 31 de janeiro morando aqui no seminário e começando, a gente vai falar um pouco sobre a caminhada vocacional, mas estamos apenas começando essa caminhada de muito tempo. Muito bem. Então, boa noite, Márcio, boa noite, Sávio. Como o Matheus falou, muita alegria receber vocês aqui na casa. Queria também deixar o meu acolhimento, sejam sempre bem-vindos. Então, me chamo Ulisses, José Ulisses, eu tenho 19 anos, também relativamente novo, e sou natural da paróquia de Taperoaba, Nossa Senhora do Carmo, em qual o meu pároco é também meu vice-reitor aqui no seminário. Como Mateus, eu também tive a sensação de ter a minha vocação sacerdotal desde criança, mas por um certo momento, ali entre a pandemia, durante a pandemia, basicamente, essa vocação acabou que se escondendo. E logo depois, mais recente, até bem recente, no ano passado, ela veio à tona. Da mesma forma como Mateus, entrei nos Coroinhas muito cedo, com 7 anos, e passei lá 12 anos até chegar aqui e, igualmente a ele, sair para entrar aqui no seminário. E nesse chamado do ano passado, ele já foi, de uma certa forma, bem recente. Então, eu estou ainda num processo muito de amadurecimento, discernimento vocacional. A gente sabe, a gente sente esse chamado, mas a gente tem que amadurecer, tem que ouvir também os nossos formadores, tem que ouvir a voz de Deus no nosso coração, para ter essa certeza, para chegar lá no dia da nossa ordenação e a gente ter a certeza, e depois de ordenado não ter mais dúvidas vocacionais. Muito bem, Mateus e Ulisses. Quais foram os principais sinais, então, ou experiências que ajudaram a confirmar esse chamado? Eita, porque são muitas, sabe? São muitos momentos onde a gente se vê naquilo, se vê fazendo aquilo, mas por vezes não quer fazer aquilo. Eu comecei desde cedo, 5 anos de idade. Eu até brinco com os meninos, porque eles falam que eu não conheço certos desenhos
animados da época deles, né? Na minha época, né? Mas é porque eu não assistia. Eu colocava na missa, né? Eu colocava na Canção Nova, na TV Aparecida, na Rede Vida. Isso com 5 anos de idade, né? Então, minha infância foi já nisso. Eu, desde cedo, brincava já de celebrar a missa, né? Ainda tem os registros, né? Mas, e aí começou a minha caminhada, sempre dizia que queria ser padre. Se alguém dissesse o contrário, eu já respondia logo, eu vou ser padre, meu irmão. Né? E aí, eu me dissipei, né? Passei por algum tempo sem querer esse desejo, né? Mas sempre com o coração ardendo, né? Sabe quando você arde o coração, quando você vê uma coisa que quer muito, mas o seu eu diz que não é para você, né? Então, foi meio que isso. Meu coração ardia por aquilo, ardia pelo sacerdócio, mas Mateus disse que não queria o sacerdócio. Então, a minha experiência começou, de fato, na adolescência, no acampamento de jovens do Shalom. Né? Passei algum tempo sendo um católico com um pé no mundo, um pé na igreja. Né? Mas aí no Shalom, né, que eu tenho uma profunda gratidão por esta comunidade, né, que eu acho que me salvou. Né? Me salvou minha vocação, salvou o Mateus. E lá eu descobri, né, estava em um relacionamento e disse no acampamento do ano passado, Senhor, se for para a tua vontade, tira da minha vida. E ele tirou, ele está aqui hoje. Né? Então, foi uma graça muito grande. Uma graça muito grande e as experiências. De partida, podemos dizer que a partir do acampamento do Shalom, né, da comunidade Shalom, você discerniu esse desejo. Foi uma guinada. Ele deu uma florada maior. Sim. Né? Ulisses. Bom, muito bem. Eu acredito que se eu for ver os sinais da qual nasce a minha vocação, eu vou voltar bem da minha infância, né? Desde criança, eu já moro em uma casa que fica bem em frente à igreja. É porta com a igreja, lá na Capela de Vassouras, Nossa Senhora Perpétua Socorro. E eu sempre tive essa vivência de missa diária. Missa diária não, desculpa, dominical. Isso. Sempre tive essa vivência porque não era difícil. Eu arrumava ali 20 minutinhos antes, chegava para a missa e ia. Era também coroinha, né? Então eu sempre tive essa vida de igreja e nunca me afastei dela, em nenhum momento. Né? E durante esse tempo, eu também amadurecia enquanto criança, né? Enquanto chegando na adolescência, por meio da vivência do terço. Acredito que uma pastoral que me ajudou muito foi a pastoral da Mãe Rainha, que tem lá em Itaperoaba, que a gente se reunia na casa de alguém da rua e rezava o terço ali. Aí tinha todo um espaço para as crianças rezarem, a gente rezava primeiro, e aquilo ali me incentivava cada vez mais a rezar o terço, a estar mais próximo. Sempre tive um amor muito grande por Nossa Senhora. E como eu falei na resposta da primeira pergunta, por um período de tempo ali durante a pandemia, acredito que tenha sido um tempo propício que muita gente acabou se afastando da igreja. Né? Acabou se afastando da missa, porque não podia mais ir para a missa, se afastando da oração. E foi ali um tempo que eu senti como que se essa vocação estivesse morrendo, por assim dizer. Eu sempre sentia, desde criança eu sempre dizia que eu queria ser padre. Na época o padre Denilson lá em Itaperoba, eu dizia a ele que eu queria ser padre. Depois, durante a pandemia, não veio mais esse gosto. E esse tempo passou e eu não tinha mais esse gosto, não dizia mais que queria ser padre. Quando foi no ano passado, teve um momento muito importante em que eu estava... Desculpa, no ano passado não, no ano atrasado. 2023, em que eu estava terminando meu ensino médio, decidindo o que eu ia fazer de faculdade. Entre uma prova do Enem e outra, eu fui para um retiro com os meus coroinhas. E lá, como se Nosso Senhor perguntasse: por que você vê como uma má ideia continuar no altar? Você já está aqui, já tem tua vida todinha, você já está no altar, por que você vê como uma má ideia? Por que excluir essa opção de ser padre? Né? Eu discerni, eu vi, tipo, tá, eu vou pegar então 2024 para discernir isso, começar uma faculdade, ir para o vocacional.
e ver em que eu me encontro. Acabei entrando em um relacionamento, né, e também não me encontrando nele perfeitamente, não comportava tudo aquilo que meu coração desejava, e decidi então ingressar no seminário. Então, acredito que se eu for colocar um sinal, um ponto onde eu decidi de fato entrar no seminário, foi nesse retiro com os meus coroinhas, em novembro. Muito bem. E assim, duas experiências belíssimas, né, dos jovens buscando, né, o discernimento através de encontros, né, de acampamentos, né, a comunidade Shalom dando esse sinal na sua vida, né, o grupo de acólitos também sendo esse sinal, né, de Deus. Então, muito bela a história de vocês. E aí, Ulisses e Mateus, né, como foi o processo até chegar ao Seminário Propedêutico São José, aonde nós estamos agora, né? Alguém os acompanhou neste discernimento? Assim, Márcio, nós somos acompanhados pelo nosso pároco, né? Meu pároco, no caso, é o Padre Bosco, Dom Bosco Antônio Linhares, lá de Heriotaba, paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E ele me acompanhou durante todo esse processo, né? Um ano de vocacional. Né? E aí a gente vai sendo acompanhados também pela formação, né? Que na época era o Padre Bruno, reitor daqui, né? E agora é o Padre Wellington. E ele vai nos acompanhando. A gente, assim, a gente primeiro, né, a gente busca o padre, né, o pároco da nossa paróquia, e nós pedimos, né, para participar do vocacional. Particularmente eu pedi um pouco atrasado, né, porque aconteceu algumas coisas na minha vida, ainda estava em relacionamento, ainda estava muito em dúvida, e aí eu pedi para ingressar de abril para maio, né. E ingressando, participei dos encontros, de alguns encontros, né, e eu confesso para vocês que eu não esperava entrar. Né, eu falo até para os meninos, eu não sei por que eu estou aqui, mas Nosso Senhor me chamou, estou aqui, né, fazendo o que Ele quer. Então, bendito seja Deus pelo meu chamado. Eu não sei por que eu estou aqui, mas Ele me chamou. Bendito seja Deus pelo seu sim. Sim, exatamente. E aí estamos. E Ulisses? Muito bem, como o Mateus já explicou, né, esse processo de entrar no seminário, ele se inicia com o nosso pároco. Né? Então, em relação a mim, pessoalmente, eu vim já entrando no processo de discernimento com uma situação um pouco mais complicada, por assim dizer. O meu pároco, ele estava vindo, antes era o Padre Berg, estava vindo para a catedral, e estava num momento de transferência entre Padre Berg e Padre Fábio Gomes. E ali eu falei com o Padre Fábio Gomes, né? Já foi uma das primeiras conversas que eu tive com ele, já fui me apresentando, dizendo que eu queria entrar no vocacional, queria fazer o vocacional, discernir. Né? E ele me acompanhou muito nesse primeiro momento em que a gente faz o vocacional. A gente vem um encontro por mês aqui no seminário e é acompanhado pelo nosso reitor. Né? O reitor, na época, era o Padre Bruno. Hoje, os meninos que estão fazendo o vocacional de 2025 é acompanhado pelo Padre Wellington, mas é muito mais principalmente o pároco da paróquia quem dá esse apoio maior, porque convive, né, com de fato o vocacionado e vai conversando, e nas confissões e em oportunas direções espirituais. Então, o Padre Fábio ele foi essa pessoa que me ajudou muito. Eu também tive outros modelos, alguns amigos seminaristas já, que me acolheram, que estavam ali disponíveis para conversar, sempre para eu ter esse discernimento. E também o irmão Alexandre, fundador da Comunidade Católica Renascer em Cristo, lá de Itaperoaba, que eu fazia parte. Então eu sempre pedia direção a ele, né? Perguntava para ele, pedia para ele rezar por mim, pedia conselhos para ver. Então, nesse período de vocacional, a gente tem que sempre contar com mais pessoas que tenham mais experiência que a gente, né? Para conseguir pegar esses conselhos da melhor forma. O nosso pároco, principalmente, e o reitor aqui do ano. E exatamente para também amadurecer, né, a ideia, né, o discernimento a qual vocês estão buscando. Obviamente, essas pessoas que vocês citaram, né, os padres, né, e agora o Padre Wellington na pessoa do reitor, certamente toda essa formação de vocês, né,
ela veio lá de trás, né, com o apoio dessas pessoas, mas hoje vocês têm o apoio, né, de um reitor que está aqui diariamente, cuidando, zelando, né, para que vocês possam fazer uma caminhada de fato necessária, né? Digamos assim, a gente vai ver isso nas perguntas seguintes, mas uma caminhada necessária para que de fato vocês se tornem sacerdotes, né? Sabendo de fato da responsabilidade, né? Do objetivo maior. Falando um pouco da rotina, pessoal, como é a rotina aqui dentro do seminário, né? De que forma essa rotina ela contribui, né, para esse amadurecimento vocacional de vocês? Bom, nossa rotina é uma rotina bem puxada. Tá? É uma rotina que, graças a Deus, é muito puxada, né? Porque quanto mais coisas para aumentar o nosso conhecimento, tanto o conhecimento intelectual, como o conhecimento espiritual, como também discernimento vocacional. Porque toda essa caminhada que nós fazemos diariamente nos ajuda a viver melhor o seminário propedêutico. Né? O padre, né, ele costuma dizer que tudo é formativo. Né? E nós dizemos que tudo é formativo porque, de fato, tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós vivenciamos, cada atividade diária, cada momento de conversa, é um aprendizado. É uma coisa que nos ajuda na nossa formação. Essa formação que exige muito. Né? Então, por exigir muito, também nos pede muito. Né? Então, Ulisses, eu vou deixar o Ulisses explicar, falar um pouco das nossas atividades. Bom, basicamente, como o Matheus falou e como o nosso reitor fala tanto, tudo é formativo. Então, todo momento que a gente vive aqui dentro do seminário, seja aqui, de fato, no prédio ou fora dele, serve de alguma coisa para agregar na nossa formação. Então, nós vivemos uma rotina onde a gente tem alguns focos para trabalhar certas dimensões na nossa vida. Então, a gente tem uma rotina focada em oração, estudo, serviço e convívio com as outras pessoas. Né? Então, cada uma dessas coisas são trabalhadas. Então, a gente já inicia o nosso dia rezando, né? Normalmente com a liturgia das horas ou a missa, e logo depois a gente já vai estudar. Né? A gente faz, no primeiro ano de propedêutico, a gente faz o curso preparatório para o Enem, né? Para conseguir entrar no vestibular, passar no vestibular e entrar na UVA para filosofia, lá no Farias Brito. Né? Então, a gente já sai da oração, toma um café e vai estudar. Isso pega a manhã inteira. A gente sai de lá já bem tarde. 1h da tarde. 1h da tarde. Chegamos, almoçamos, temos um momento para descanso, né? E 3 horas já voltamos a estudar de novo. Quando passa esse outro momento de estudo, normalmente com alguma disciplina da casa, mais especificamente, a gente vai para serviços da casa. Limpeza, alguma coisa assim. Depois, oração de novo, mais estudo e oração. Então, é sempre isso de ir revezando. Serviço, estudo, oração e o convívio sempre com a gente, né? No café, no almoço, nos tempos livres, nas aulas. E no domingo a gente tem a pastoral, né? No sábado e no domingo, a gente vai para alguma capela, né? Cada um de nós fica em uma capela, onde a gente vai ajudar nos trabalhos pastorais daquela capela, daquela comunidade. Né? Sob a orientação do padre, da paróquia, né? A gente faz pastoral aqui mesmo na paróquia, onde o seminário se localiza, que é a paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Então a gente vai para as capelas do Sagrado Coração de Jesus. E aí vamos ajudando, vamos dando ideias, né? Trabalhando mesmo de fato. Vivendo uma proximidade a mais com o povo, né? Com os fiéis ali, vendo um pouco mais da realidade da missão. Né? Hoje o seminário tem quantos seminaristas aqui no prédio do propedêutico? Bom, aqui nós temos 6. 6. Nessa casa nós temos 6. Na filosofia nós temos 10. Nós temos 11 na teologia, né? 11 na teologia. E temos 3 que estão estagiando, né? Já se preparando aí para o diaconato. Muito bem.
Quais os maiores desafios enfrentados até agora nessa caminhada vocacional? Pelos Ulisses. Está sendo bem difícil. Porque, eu digo que é difícil porque são muitos, né? São muitos desafios. Porque nós temos que enfrentar o maior dos nossos inimigos, nós mesmos, né? Então, nós temos que nos enfrentar. Nós temos que aprender a lidar com Mateus, com Ulisses, para que lá a gente possa lidar com outras pessoas. Então, o maior desafio, pelo menos para mim, não sei para o Ulisses, é enfrentar eu. Porque se eu tenho que me moldar, eu tenho que me moldar hoje para amanhã eu ajudar outra pessoa a se moldar. Porque imagina só, eu chego no sacerdócio de uma forma de um padre que infelizmente não tem as qualidades de um pastor. Como é que eu vou ajudar aquelas ovelhas a ir para o céu? Então hoje é o momento de eu me preparar. Hoje é o momento de eu enfrentar aquilo que eu tenho de ruim e tentar melhorar. Né? Melhorar a minha intelectualidade, né? Aprender mais sobre a Bíblia, aprender mais sobre a igreja, aprender mais sobre as próprias pessoas. Né? Porque as pessoas também têm os seus problemas e nós temos que, enquanto sacerdotes, ajudá-los, né? Futuros sacerdotes. Né? Então, eu acho que o maior desafio para mim é me enfrentar. Né? Enfrentar a minha racionalidade. É exatamente isso que o Mateus falou, né? O maior desafio para a gente é enfrentar quem nós somos, porque a gente já chega no seminário com uma bagagem, né? A gente sabe algumas coisas, a gente reza algumas formas, né? Tem suas próprias devoções, a gente tem os seus costumes, cada um veio de uma realidade diferente, cada um de uma cidade diferente, com amizades diferentes, com convívios na família diferentes, e a gente, junto com a formação, pegar o que tem de bom nisso e melhorar, pegar o que tem de ruim nisso e ou tirar ou melhorar, tentar ajeitar, né? Então é essa desconstrução, né? Por assim dizer. É de desconstrução total. Sim. Daquilo que a gente vive. Porque às vezes a gente tem até que ser confrontados. Sim. A gente não chega aqui sabendo de tudo. A gente às vezes, os nossos irmãos às vezes nos corrigem, né? E para isso é importante a vida comunitária, né? Por exemplo, tem aqui o Mateus para me corrigir, aí tem um outro irmão para me corrigir, o próprio reitor, né? Corrige muito. E isso é super importante para que a gente consiga aperfeiçoar cada vez mais, como o Mateus disse, para no futuro a gente estar moldado da melhor forma possível, com o melhor intelecto possível, alcançável, a melhor espiritualidade possível alcançável, a melhor relação entre as pessoas. Conseguir se relacionar bem, conseguir rezar bem, conseguir, enfim, entender tudo muito bem, assim, é crucial para todo padre, né? E a formação no seminário, ela é importante para isso. Por isso que eu considero até importante o seminário não só para quem vai ser padre. Tipo, eu não vou entrar no seminário porque eu não tenho certeza se eu vou ser padre. Não. Aqui é um lugar justamente para discernir, né? E para aprender. A gente tem um livro aqui no seminário, que é o Ad Laborem, né, que conta histórias de profissionais que estão aí no mundo, que entraram no seminário, mas que saíram posteriormente e contam como o seminário influenciou, como o seminário ajudou na vida deles. Né? Porque aqui a gente aprende de tudo, né? Tudo é formativo. Então a gente aprende a cozinhar, a gente aprende a limpar, se não sabia, já lavar roupa, se não sabia, né? Enfim, e todas essas coisas a gente aplica dentro do seminário, quando for padre, se assim for da vontade de Deus, e também se acontecer de um discernimento de uma vida no matrimônio, lei celibatária, enfim. Muito bem, Ulisses e Mateus. E aí, óbvio que dentro de uma escolha dessa que vocês fizeram, né, para a vida de vocês, é óbvio que os desafios seriam naturais, né? Nós estamos falando de uma escolha para o resto da vida. Vocês estão buscando o sacerdócio, né? Vocês fizeram a opção pelo sacerdócio, sabendo dos desafios que é o sacerdócio. E cada vez mais a gente
pede, né, e clama, né, para toda a comunidade, principalmente aqueles que nos assistem, de rezarmos pelos nossos sacerdotes. Cada vez mais eles precisam de orações, das nossas orações. Por seminarista. Isso, né? Cada vez mais a gente deseja sacerdotes santos e que possam cada vez mais saber conduzir o seu rebanho, né? E hoje, né, as pessoas que estão envolvidas dentro das comunidades, elas precisam ter a consciência disso. Rezarmos cada vez mais pelos nossos sacerdotes. O que mais tem tocado vocês na vivência comunitária e espiritual dentro do seminário aqui em Sobral? Pergunta boa. Na vivência comunitária, o que mais tem me tocado particularmente é, de fato, essa vivência. Eu saio de uma cidade de pouco mais de 18 mil habitantes que eu conhecia quase todo mundo. Né? Morava com os meus pais, com minha irmã, e veio morar com mais 6 homens, né? 6 homens, compadre. Né? Então, é totalmente diferente. É uma casa com homens, né? E se torna bem desafiador, mas ao mesmo tempo se torna muito bom porque nós nos entendemos bastante. Nós aprendemos uns com os outros. Né? Às vezes, numa conversa de cozinha, nós aprendemos coisas que a gente não sabia. Sim. Né? Então, essa parte comunitária de lidar com os nossos irmãos, de conviver, de partilhar as nossas vivências anteriores, atuais e as nossas esperanças para o futuro. Uhum. Então, eu acho que é bem isso. No espiritual, a maior vivência que eu tenho experimentado é a missa diária. Né? E o valor da missa diária para o cristão. Como é importante a missa diária, a comunhão diária, a confissão mensal. Né? Então, eu tenho vivido essa experiência de ter os sacramentos mais próximos. Né? Então, eu acho que, de fato, são esses 2 pontos que mais me tocam dentro do seminário de Deus. Sim, sim. E uma visão comunitária, de fato, o que mais chama a nossa atenção logo de cara é esse choque de realidade que tem. Né? O Mateus vem de Heriotaba com 18 mil habitantes, eu venho de Taperoaba com 10. Conhecia todo mundo dali. E todo mundo me conhecia, todo mundo sabia do meu jeito. E às vezes eu chegar aqui e pode acontecer de, não sei, um irmão não gostar de certa coisa, ou enfim, pedir para eu não fazer certa coisa. E aprendendo aos poucos com isso do irmão não gostar, por mais que pareça às vezes ser ruim, no fundo é muito bom, porque a gente vai aprendendo como controlar certas atitudes nossas, né? Como agir melhor cada vez mais. E com esse choque de realidade a gente vai sempre aprendendo, né? Nas nossas convivências, né? Como o Matheus falou, na cozinha. Às vezes uma conversa na cozinha serve mais do que, não sei, uma palestra que a gente vai ouvir. É quase uma experiência catequética, né? Exatamente. Porque veja, somos 6 pessoas que viemos de locais diferentes, mas com histórias diferentes, mas que temos um objetivo igual, né? De discernir, de no futuro se tornar padre. Né? E a gente se unir nisso e compartilhando experiências e agregando sempre mais e cada vez mais com esse agregamento de experiências a gente vai se fortificando comunitariamente e pessoalmente. Né? E em questão espiritual, justamente isso que o Matheus falou, muito da missa diária e também da presença de Nosso Senhor todo dia na nossa casa. Né? Aqui a gente está literalmente no seminário e tem Nosso Senhor aqui atrás. Né? Então, quando eu estou precisando, não sei, ou quando eu quero rezar, eu tenho um espaço perfeito. É saber que Nosso Senhor você sacrário. mora com uma pessoa, com ele, todo dia. Ele está no mesmo teto que você todo dia. Exatamente. Você dorme com ele aqui. Então é uma experiência. E poder rezar durante o dia com ele, durante a noite com ele. Enfim, a gente tem toda essa liberdade, né? Da missa diária, tem sempre padres visitando, então a gente pode ter uma confissão frequente, né? Então essa busca pelos sacramentos que é muito importante para qualquer vida espiritual.
Tudo bem. Meninos, e a convivência com os outros seminaristas, isso influencia o crescimento humano e espiritual de vocês? Sim, muito. Né? É aquilo que a gente já vem dizendo. Né? Qualquer coisinha que o outro irmão possa nos partilhar, mesmo que a gente já saiba, mas que aprofunda ainda mais, já é uma coisa que nos agrega para essa caminhada. Uma caminhada, Márcio, que não é apenas para ser padre, mas primeiramente para ser santo. Então, tudo aquilo que for proveitoso para mim ser santo é ótimo. Então, graças a Deus, nós temos aqui 6 pessoas que têm muito arcabouço de coisas sobre a igreja. Né? Quando um não sabe, já pergunta o outro. Né? E você não sabe? Vamos perguntar ao padre. Nós temos a graça de ter um padre muito bom. Né? Padre Wellington é um padre maravilhoso, um padre amigo, um padre reitor de fato. Né? Então, muito bom. Ele nos ajuda sempre. Então, sim, essa vivência comunitária, ela nos ajuda a crescermos com pessoas, porque ela nos molda. Ela nos molda a partir do momento em que somos contrariados, até mesmo quando somos contrariados. Quando o irmão, como falou Ulisses, não gosta de uma coisa e fala que não gosta, isso já nos ajuda no nosso crescimento. Pois nós entendemos que nem todas as pessoas são como nós. Sim. E nós vamos lidar muito com isso conforme aprender com as diferenças. Né? Exatamente. E é interessante como cada um tem a sua realidade de fato. Como o Matheus falou, às vezes eu não sei de alguma coisa, mas o Matheus sabe. E cada um tem as suas aptidões, né? Por mais que todos tenham aptidões parecidas, mas cada um tem ali uma coisa que sabe mais que o outro e vai ensinando e vai, enfim, passando esse conhecimento para um e para o outro. Essa relação, de fato, de irmãos que aprendem um com o outro. Exatamente. Né? E que brigam um com o outro para os dois saírem melhores no final. Sim, isso é muito bom, né? Evoluir com o próximo, né? Olhando para as experiências dele, para os valores dele, para que aquilo possa nos engrandecer também. Isso é maravilhoso. Certamente, meninos, vamos estar nos assistindo hoje famílias com jovens que estejam, de repente, com essa vontade de discernir, né? de buscar, mas não sabe como dar o primeiro passo. Né? E às vezes falta de fato alguém que possa instruir melhor, que possa orientar melhor. O que vocês diriam então para esse jovem que de repente está nos vendo, está nos assistindo, né? Que sente um possível chamado, mas tem medo de dar o primeiro passo? Meu irmão, você que nos assiste, tá mesmo minha irmã, né? E tem muita gente aí vocacionada, também mulheres, vida religiosa, vida consagrada. Então, não tenhais medo. Eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. É a certeza que nosso Senhor nos dá. Ele está conosco. Né? E Ele espera o nosso primeiro passo. Ele já deu o seu sim ao ir para a cruz por nós. Isso. E Ele espera o nosso sim. Então, não tenham medo de responder verdadeiramente o Cristo, que respondeu sim por ti, e Ele quer responder a resposta, né, de você sim também. No Monte das Oliveiras, Nosso Senhor, Ele soou sangue. Ele vai falar que, Senhor, se possível, afasta de mim este cálice, porém que não seja feita a minha vontade, mas a tua. É esse versículo que me leva muito a estar aqui. Não fazer a vontade minha, mas a vontade daquele que me enviou. Então, não tenham medo de responder sim a Deus. Não tenham medo de ser sinceros com Deus. Olha, Senhor, eu não tenho a capacidade, eu não tenho forças para o que tu me pedes. Mas se tu me pedes isto, eu vou, mas me ajuda.
né? É isso. Né? Então, ter esse sim sincero. Não tenham medo de procurar o pároco de vocês, de vir aqui no seminário, que o nosso seminário está de portas abertas para acolher vocês e pedir a nossa ajuda. Você precisa, nós estamos aqui dispostos a ajudar. É como diz a frase, né? Deus, ele não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, né? Então, é muito importante que o jovem que está assistindo a gente, que às vezes pode sentir um chamado a uma vida sacerdotal, religiosa, ele saiba que ele também não pode se fechar a uma realidade que ele está preso, né? Que ele possa estar preso, né? Ele tem que se abrir a um discernimento, de fato. Às vezes pode até não sentir, mas isso aí, tem uma dúvida, já é o suficiente. Isso já é algo para ser trabalhado, essa dúvida. Porque que mal vai ter? Se ele discernir que não é para ele, ele só garantiu que, de fato, aquela não é a vocação dele. Sim. E pode Ele continuar na vida. Aqui, né? Sim, exatamente. Então, se fechar para esse discernimento também, dizer, tipo, não quero, é algo que vai ser maléfico, né? Tanto para a vida de santidade dele quanto para a vocação que ele possa ter. Entende? Então, além desse conselho de dizer o sim que o Mateus deu, né, também de não se fechar a essa possibilidade, né, que possa acontecer de uma vocação mais religiosa, sacerdotal. E essa construção, ela se dá ao longo da vida, né, do tempo, né? Vocês são jovens, estão fazendo esse discernimento, dando esse passo, né, buscando conhecer mais, né, buscando estar mais próximo, né, através dos sacramentos, né? O Mateus citou muito bem, né, a missa diária, a confissão mensal, ou seja, tudo isso já vem sendo algo positivo para que vocês possam cada vez mais engrandecer esse desejo no coração de vocês, né? Então, o jovem que nos assiste, ele precisa compreender de fato esse desejo, se de fato ele existe. Procure o pároco, né, da sua paróquia, né, converse com ele, procure um vocacional para poder iniciar então essa caminhada, né? E aí, a partir desse momento você vai discernindo e vai entendendo cada passo que tem que ser dado, né? Meninos, foi um grande prazer, né, estar com vocês hoje aqui no Sagrado Escuta, né? Tenho certeza que a fala de vocês vai de encontro a muitas famílias e a gente quer cada vez mais que as famílias possam também entender esse lado da igreja, né? Esse lado da formação dos nossos sacerdotes, né? Os nossos sacerdotes que precisam, como eu disse antes, de cada oração que possa ser deixada, que possa ser dada pelo fiel. Hoje tivemos Mateus e Ulisses, estamos aqui na belíssima capela de São José, do seminário a ele dedicado, né, São José, seminário propedêutico, né, onde esses jovens estão iniciando, né, esta caminhada, né, e o Sagrado Escuta cada vez mais trazendo temas que possam ir direto ao coração das famílias. Nos siga, nos acompanhe nas redes sociais, vai aparecer aí no seu vídeo, YouTube, Instagram, para que você possa cada vez mais compartilhar esta ideia com outras famílias, com outras pessoas. Continue conosco, porque esta escuta é sagrada. Obrigado. Este episódio foi um oferecimento de Paramentos Deus Conosco. Mel Havaí.